Sabe quando você está assistindo um filme e dá aquela sensação de que você já viu aquela história em algum outro filme? Ou até aqueles personagens mesmo são bem parecidos com de outra produção? No vídeo de hoje eu vou falar de 5 filmes que não necessariamente se inspiraram em outras obras, mas eles deram aquela copiada básica no conceito mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para falar desses filmes que deram aquele famigerado Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Copia, mas não faz igual. Pois é, esses copiaram e fizeram praticamente quase tudo igual. E antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês que o Refúgio Cult está com uma parceria com um curso de crítica de cinema do meu amigo Pedro Santana, do canal Abaixo da Crítica. A primeira turma fechou, lotou. As pessoas estão gostando muito do curso e eles abriram agora a segunda turma, que também são vagas limitadas. Então, se você quer trabalhar com análise de filmes, crítica cinematográfica no YouTube, em site, blog, quer entender mais sobre os aspectos de direção, edição, roteiro, esse curso vai te ajudar de maneira informativa, interativa e de fácil aprendizado. E o melhor de tudo, se você usar esse cupom aqui, Refúgio Cult, você vai ganhar 25% de desconto e você pode dividir sem juros em várias vezes e o preço está muito bom. Então corre lá no primeiro link da descrição, porque mais uma vez as vagas são limitadas. E o primeiro da nossa lista, na verdade, é o filme que me inspirou a trazer esse assunto aqui para o canal, que é o The Silence, ou Silêncio, da Netflix, nova produção original, e que não tem como já não ver ali o lugar silencioso. No trailer, na premissa, ali é impossível não comparar. Mas vamos tentar entender, analisar o contexto geral dessas duas obras. Um Lugar Silencioso foi lançado há cerca de um ano atrás, em 2018, com a Emily Blunt, John Krasinski. Um roteiro que trouxe algo original e vários momentos ali de tirar o fôlego, né? O lance das criaturas que não enxergavam, mas qualquer barulhinho já atraía a atenção deles, e aí a gente segue aquela família que tenta sobreviver, e logo no início do filme a gente é surpreendido por um determinado aspecto, etc, etc. Um filme que eu acho que, sei lá, 90% das pessoas que assistiu adorou, eu gostei pra caramba, foi um dos melhores filmes do gênero do ano passado, sem dúvidas. E aí agora, mais recentemente, agora em abril, né, se eu não me engano, a Netflix lançou esse filme original, o The Silence. Só que aí tem um porém. Esse The Silence, o filme da Netflix, é inspirado em um livro chamado The Silence, lançado em 2015 pelo escritor Tim Lebbon. E aí você se pergunta, mas espera aí, então quer dizer que Um Lugar Silencioso, John Krasinski ali e companhia, se inspirou no livro do cara lançado em 2015, 3 anos antes de Um Lugar Silencioso? E aí, quem é que tá certo, quem é que tá errado? Bem, na minha opinião é o seguinte, o John Krasinski e companhia pode até ter se inspirado nessa produção, né, do lance das criaturas e tal, porque em The Silence é justamente a mesma coisa. A gente segue uma família, tá no início desse caos, desse princípio de apocalipse aí, que tem umas criaturas ali que são cegas, parecem uns morceguinhos barra dinossauros, e se eles ouvirem um pio, eles vão atrás ali das pessoas e acaba não sobrando muitas coisas depois do ataque desses bichos. Aí o que acontece? Os produtores desse filme aqui, do The Silence, viram que no ano passado deu tão certo Um Lugar Silencioso, fez tanto sucesso e tal, eles falaram, agora a gente vai adaptar esse livro aí com o nome original, né, baseado lá na obra do Tim Lebbon. Fizeram, só que é um filme que genérico, que não traz nada de novo, que não tem cenas aí que tiram o fôlego assim como Um Lugar Silencioso. Ou seja, há um ano atrás a gente teve um filme inesquecível, marcante, que trouxe aspectos de edição de som assim primorosos para um filme que começa e você já sabe como é que vai acabar, não tem nada de surpreendente, infelizmente ali nível Sessão da Tarde mesmo. E o número 2 da nossa lista é um caso bem interessante que já deu um bafafá, deu processo, enfim, um monte de coisa, lá do ano de 1998, que é o Formiguinhas. Lembra dessa animação da DreamWorks, para falar a verdade? É a primeira animação, né, da DreamWorks Animation. E o segundo é A Vida de Inseto. Talvez você não se lembre, mas Formiguinhas foi lançado em outubro de 1998, lá nos Estados Unidos. E Vida de Inseto da Pixar
foi lançado um mês depois. Olha só, um mês de janela entre os dois filmes. Haja formiga para ver no cinema naquele ano. E aí você pensa, então, se Formiguinhas lançou primeiro, quem copiou foi a Pixar, Vida de Inseto, correto? Calma, não foi bem assim não. Olha só, tudo começou no início dos anos 90, quando o produtor Jeffrey Katzenberg trabalhava lá na Disney e ele teve uns desentendimentos lá, porque prometeram um cargo pro cara, ele acabou não pegando esse cargo e depois demitiram ele entrou com uma ação contra a Disney e essa ação rendeu aí cerca de quase 300 milhões de dólares pro cara, foi um negócio milionário mesmo. E aí o Jeffrey, juntamente com ninguém mais e ninguém menos do que Steven Spielberg, abriu a DreamWorks Animation e no finalzinho, outubro, de 98, estavam lançando Formiguinhas. O que acontece é que o pessoal da Pixar, que na época já trabalhava em colaboração com a Disney, falou que o Jeffrey, ele já tinha ouvido da história de Vida de Inseto, como que seria o filme, os personagens, a premissa principal, até porque tem muita coisa a ver, Nos dois filmes você tem uma formiguinha, que é o protagonista, que é um herói improvável, Ele é frágil e tal, tem ali os seus problemas, se mete em confusão, e ambos precisam salvar as suas respectivas colônias de ameaças que prometem acabar com todo mundo ali. Então você vê, um lançamento de um mês, Lançou em outubro, em novembro, naquela época as pessoas foram pro cinema e falaram, ué, mas eu já não assisti esse filme mês passado. Eu particularmente gosto dos dois filmes. Formiguinhas é um filme que tem um tom mais sombrio, Ele tem uns aspectos ali não tão infantis assim. O Vida de Inseto já é aquele tom mais Pixar, apesar de ter uma mensagem ali por trás sobre a vida, sobre heroísmo, coisas improváveis, etc. E o filme da Pixar fez muito mais dinheiro, para falar a verdade. Eles gastaram cada um cerca de 100 milhões de dólares. Formiguinhas fez 170 milhões na bilheteria e Vida de Inseto fez ali 360 milhões, quase 400. Então a Pixar, mesmo lançando depois, acabou ganhando ainda essa batalha. O número 3 é um caso bastante conhecido. A gente está falando do filme Avatar, do James Cameron, de 2009, que foi um sucesso, considerado até hoje uma das maiores bilheterias, gastou muito dinheiro, mas também rendeu muita coisa, e Pocahontas, mais uma vez da Disney, de 1995. A única diferença é que o primeiro, o Avatar, se passa no futuro, lá em 2150 e alguma coisa, e o Pocahontas se passa lá em 1600 e alguma coisa, há cerca de quase 500 anos atrás. Então as pessoas comparam muito, falando que Avatar nada mais é do que uma adaptação futurista da história de Pocahontas, e realmente é muito parecido. Em Pocahontas, a gente tem lá um navio inglês que sai para descobrir o novo mundo, explorar novas regiões e tal, até que eles chegam numa região indígena e o rapaz lá, o mocinho, se apaixona pela Pocahontas. Só que aí no meio dessa história de amor tem o conflito entre os ingleses e os índios na guerra pelas terras ali, pelos direitos de quem já estava lá, e a galera que chegou e quer dominar tudo. E Avatar basicamente são os humanos indo para o espaço em um planeta chamado Pandora, e esse planeta tem um minério ali que vai ajudar os seres humanos, e os humanos já crescem os olhos, vem muito potencial naquele planeta, que é habitado pelos Na'vi, que são criaturas ali que parecem primitivas, mas na verdade são bem evoluídas. E aí entra a figura do Avatar, que é quando o humano assume o corpo do Na'vi e vai explorar, e o Jake, que é o protagonista, ele se apaixona por uma nave, e mais uma vez a gente tem um amor que fica no meio desse conflito. Dessa vez os humanos tentando pegar os recursos de Pandora para eles e os habitantes do planeta não querendo que eles sejam explorados. Um exemplo clássico que um filme falou pro outro assim, copia, mas não faz igual não. Número 4, o filme Imortais, de 2011, tem muita, mas muita coisa parecida com 300, de 2006, dirigido por Zack Snyder. Primeiro, a gente pode pegar o aspecto que os produtores de 300 são os mesmos de Imortais, protagonizado pelo Henry Cavill, atual Superman.
E aí a gente vê em Imortais muita influência, mas é no figurino, na ação, na câmera lenta, nas cores, né, o visual como todo, a ambientação, tudo é muito parecido. A gente também não pode deixar de mencionar o uso da trilha sonora, o comportamento dos personagens, né, e nas duas tramas, né, uma lá no 300 a gente tem os guerreiros espartanos contra os Xerxes, né, que se considerava um deus, digamos assim. Em Imortais a gente tem também algo parecido, que é uma batalha, uma guerra de humanos contra deuses. Eu acho o primeiro 300 do Zack Snyder muito interessante, visualmente foi um negócio ali deslumbrante, que impressionava, e Imortais, que veio aí vários anos depois, acabou, né, sendo essa coisa sugada de 300 e de vez em quando só impressionava ali no visual mesmo, mas o roteiro ele é algo meio bagunçado, os personagens não têm toda aquela imponência, aquela presença vista em 300 e acabou apenas ficando na sombra do primeiro filme. E os últimos da nossa lista são incrivelmente parecidos e o melhor de tudo, os dois foram lançados em 2013, mais um caso que é uma janela de tempo bem curta. O primeiro é o Invasão à Casa Branca, com Jared Butler, tem o Morgan Freeman, e ele foi lançado em abril de 2013 aqui no Brasil, e em novembro daquele mesmo ano a gente teve O Ataque, que tem o Channing Tatum e o Jamie Foxx. E os dois seguem essa premissa de um cara que ele é meio anti-herói, ele é meio frustrado e ele precisa salvar a vida do presidente depois que a Casa Branca é atacada, ou seja, a missão é conseguir acabar com a festa da galera que invadiu a Casa Branca e tirar o presidente dali intacto, com vida. Nesse caso é até um pouco difícil identificar quem copiou quem, porque, como eu disse, foram alguns meses, claro que a invasão à Casa Branca chegou primeiro, mas o período de produção foi mais ou menos a mesma coisa, né, em 2012. O orçamento do filme foi bem parecido, ambos arrecadaram cerca de 200 milhões de dólares na bilheteria mundial, e a gente sabe que sempre rola esses papos nos bastidores. Nesse caso aqui, será que foi coincidência ou um pegou a ideia do outro mesmo? Bem, então é isso, meus amigos. Já não é segredo nenhum que Hollywood sofre com essa escassez criativa há algumas décadas. A gente tem visto aí por muito tempo filmes que são muito parecidos uns com os outros. Cadê a criatividade, né? De criar histórias realmente originais, realmente boas. É difícil ver hoje em dia. Você sabe de algum outro filme que é a cópia descarada de outro? Deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio. Um grande abraço e até mais!